O título da palavra que a gente vai trazer aqui hoje é uma pergunta. E o título é: ansiosos pelo que mesmo? E o Reinaldo riu porque no dia que eu estava pensando no título, eu falei assim: amor, o que você acha de ansiosos pelo que mesmo? Ele, não sei, pelo quê? Eu, não, amor, esse é o título. Esse é o título. Ele, pô, gostei. Legal, legal. Então a pergunta é essa: ansiosos pelo quê mesmo? E é claro que quando o Espírito Santo falou, ao meu coração essa pergunta, acho que há umas 2 semanas atrás ele começou a falar no meu coração essa pergunta. E é claro que existem vários motivos pelo qual pessoas vivem ansiosas ou têm momentos de ansiedade. Mas eu creio que quando ele me fez essa pergunta, não era para eu enumerar todas as ansiedades, mas o Espírito Santo queria chamar a minha, primeiramente, atenção e a sua atenção para a gente meditar de que muitos filhos e filhas têm andado ansiosos por coisas, gente, que amanhã podem não existir. Esse é o ponto. Coisas terrenas, coisas temporárias, coisas passageiras, muito passageiras, que brevemente desaparecerão, que brevemente não mais existirão. E sabe, foi isso que me fez pensar, caramba, a gente vive ansioso, a gente está ansioso, está muito preocupado com algo que amanhã talvez não exista, que amanhã talvez eu não viva. Para pensar nisso. Quantos filhos e filhas vivem numa exaustão? Se você pensar, é sério que eu estou tão preocupado assim por algo que amanhã já não vai existir? Por algo que vai passar tão rápido. Sabe, e eu trouxe algo para vocês visualizarem, que é um objeto. Se a Tatá puder trazer para mim, por favor. Só para a gente visualizar e trazer um pouco mais para a nossa memória, para a nossa capacidade de entender ainda melhor. Thank you. Essa corda. Obrigada, Tatá. Então eu queria que vocês imaginassem aqui que essa corda aqui não tem fim, tá? Essa corda aqui, ela representa a nossa eternidade. O que a gente vai começar a viver depois que a gente morrer. E essa partezinha aqui, essa parte branquinha aqui da corda, é a nossa vida aqui na Terra. É o motivo pelo qual ficamos tão ansiosos, tão preocupados, tão inquietos, tão desesperados. É esse pedacinho aqui da nossa vida que a gente está tão preocupado e vivendo intensamente e tão focado nisso daqui. Nessa partezinha daqui, que a gente muitas vezes não para pensar nisso daqui, nessa eternidade que não tem fim. Sabe, eu trouxe isso aqui só para a gente visualizar e a gente tentar entender um pouquinho o que o Espírito Santo quer falar com a gente hoje. Eu queria que você perguntasse para a pessoa que está do seu lado: você está ansioso pelo quê mesmo? Você está ansioso pelo quê mesmo? Por aquele pedacinho branquinho ali, tão pequenininho, comparado com a nossa eternidade. Sabe, eu quero que a gente pare para pensar nisso hoje.
Será que eu tenho vivido com a minha mente, com o meu foco, somente no natural? Será que todos os meus planos e sonhos são voltados para conquistar algo aqui, nessa terra? Sabe, essas perguntas eu me fiz. Eu queria que hoje você se fizesse essas perguntas. Se a gente continuar a viver a nossa vida com o foco somente nas coisas naturais, somente nas coisas aqui dessa terra, deixa eu te falar, cada vez mais a gente vai ficar ansioso, cada vez mais a gente vai se sentir preocupado, cada vez mais você vai estar focado nessas coisas passageiras e você vai perder a sua paz. E é sobre isso que o Espírito Santo está falando hoje. A gente precisa deixar o Espírito Santo dar uma chacoalhada na gente, assim, para a gente acordar para isso. Olha o que diz Tiago 4, do 13 ao 14. Prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Uau! Quantas vezes a gente se vê fazendo planos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí Tiago fala assim, mas vocês estão fazendo esse plano todo aí? E está parecendo que vocês vão viver a eternidade para fazer isso. Sendo que na verdade a vida de vocês é como uma neblina que aparece por um pouco e logo se dissipa. E sabe, gente, eu não estou aqui, né, querendo botar medo em ninguém com relação à morte, porque eu estou falando aqui, né, da nossa vida ser um sopro, ser algo tão breve. Eu não estou querendo aqui colocar medo em ninguém. Meu Deus, amanhã eu posso morrer. Não é isso a minha intenção aqui. Na verdade, o Espírito Santo quer fazer exatamente o contrário disso. Ele quer que você não tema mais a morte. Por quê, gente? Porque Jesus venceu a morte. E agora Ele te deu uma vida eterna. Então você precisa lembrar que a morte não é o fim. A morte, na verdade, é o começo da melhor parte da sua vida. A morte começa algo maravilhoso. A morte significa pra gente o começo da nossa eternidade, o começo da nossa vida com Cristo, o começo da nossa vida com o nosso Pai. Então o Espírito Santo também quer tirar esse medo que talvez a gente tenha da morte, sabe? Porque a morte não é o fim para nós. É o começo de uma vida maravilhosa com Cristo. E o que o Espírito Santo quer é falar isso ao nosso coração. E eu queria trazer uma passagem onde o apóstolo Paulo ele fala exatamente isso, em Filipenses. Olha o que o apóstolo Paulo fala nessa carta aos Filipos. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz. De modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os 2 desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz.
E essa é a nossa alegria, de saber que nós temos vida eterna com Cristo. E essa fé que a gente tem nele, em Jesus, ela é que traz a nossa verdadeira alegria, a nossa verdadeira vontade de viver, o nosso propósito eterno. É isso. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu vou fazer várias... Já estou chorando, né, gente? Vocês estão vendo? Quando eu comentei para o Reinaldo de algumas passagens que eu ia ler, eu comecei a chorar contando para ele. Aí ele, certeza que você vai chorar. Mas até que eu não chorei tanto quanto no dia. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Quantos dos seus planos e sonhos estão ligados a questões naturais? E quantos dos seus planos e sonhos estão ligados a questões espirituais? A questões eternas? Eu queria te dizer uma frase. Quanto mais conscientes da eternidade vivemos, mais em paz estaremos. Gente, muitas pessoas vêm compartilhar comigo com o Rei os planos delas, os sonhos delas. E a gente se sente muito honrado por isso. E muitas vezes são sonhos bons, são planos muito bons, de verdade. Mas enquanto a pessoa está ali contando pra gente os planos, os objetivos, os sonhos, eu fico ali pensando assim, eu queria saber em que momento Jesus vai se encaixar nesse plano. Eu queria saber em que momento ali, será que essa pessoa vai conseguir achar um espacinho para encaixar Jesus? Será que ela vai ter um momento ali que ela vai me falar dos planos para a vida espiritual dela? Porque, gente, infelizmente a realidade é, muitos simplesmente nem se lembram da vida espiritual. Nem se lembram de fazer planos e sonhos que seja baseado em algo eterno. E eu fico, Espírito Santo, meu Deus, fala aos nossos corações sobre isso. Nos lembra que nós não somos espírito. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo, mas nós somos espírito. E a gente não pode esquecer disso. O nosso lugar é com o nosso Pai. A gente está aqui de passagem, sabe? Outra pergunta, para o que você tem vivido? Qual tem sido o seu propósito de vida? Responde para você mesmo, não precisa responder para mim. Mas responda para você mesmo, para o que você tem vivido? Para que você acorda todos os dias? Qual é o motivo que você acorda todos os dias? Eu não estou falando aqui de planos e objetivos. Vocês estão entendendo? Eu estou falando de um propósito de vida. E eu queria até aproveitar e abrir um parênteses aqui e dizer, gente, fazer planos para essa terra, sonhar com coisas aqui, não é errado, não é ruim. Ao contrário, Deus quer que você sonhe. Deus quer que você planeje. Deus quer que você faça planos e tenha objetivos. Isso é bênção, amém? Ele tem isso para você. O ponto-chave aqui é, mas e o espiritual? Mas e as questões eternas? Aonde que elas têm se encaixado? Quando, na verdade, essas questões deveriam ser a prioridade na nossa vida, a gente muitas vezes não tem nem lembrado delas. Sabe, Deus quer hoje aqui nos lembrar que nós somos filhos. E que Ele nos criou para ter um relacionamento com Ele. E que enquanto a gente espera Ele aqui nessa terra, Ele nos deu uma vida abundante. Só que a gente precisa ter cuidado para não pegar essas coisas que Ele nos deu e fazer delas a prioridade da nossa vida. E viver para isso, e ser dominado por isso. Tem alguém que está entendendo o que eu estou falando? É disso que o Espírito Santo quer falar comigo aqui
hoje. É disso que o Espírito Santo quer falar com você, se você estiver aberto para isso hoje também. Amém? A pergunta sobre o seu propósito de vida, por qual motivo você tem vivido, se você crê em Jesus, se você tem vivido para Ele, a gente encontra essa resposta lá em Efésios. Eu quero ler isso com você. Em Efésios 1, do 4 ao 14, fala exatamente sobre o motivo pelo qual nós fomos criados, sobre o propósito da nossa vida. Vocês querem saber junto comigo? Vamos lá em Efésios 1, a partir do versículo 4, que diz assim: porque Deus nos escolheu, e eu abri colchetes, sempre que vocês virem o colchetes ali, aberto e fechado, é porque eu fui pesquisar ele ali no grego, o que significava aquilo ali, amém? Então, toda vez que vocês virem o colchetes, não está escrito na Bíblia, é só para a gente entender melhor o que está dizendo ali, amém? Então, porque Deus nos escolheu nele, Jesus Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. O que significa irrepreensíveis? Moralmente perfeito, sem defeitos, em sua presença. E aí talvez algumas pessoas podem pensar assim: nossa, mas aí a Nanda está lendo esse versículo e está desfazendo o que Reinaldo falou na última palavra dele. O Reinaldo falou que é Jesus que me santifica, e a Nanda está falando agora que eu tenho que me santificar. E agora? Né? Mas, gente, vamos pensar aqui comigo. Essa pessoa que talvez ainda não tenha tido a revelação, né, sobre a gente ser santificada por Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. Será que essas pessoas, elas realmente acreditam que através do muito esforço dela, ela vai conseguir ser santo e irrepreensível? Ou seja, vocês realmente acham que alguém se esforçando muito, ela consegue ter defeito algum? Ela não ter defeito, ela ser perfeita? Não. Claro que não. Então, como que Deus iria pedir pra gente se esforçar para ser isso? Vocês entendem que primeiro que já não faz sentido isso? Então, o que Paulo está falando aqui? Que Deus, antes da criação do mundo, já tinha um plano para que através de quem? De Jesus, através da morte dele na cruz, ele nos tornasse santos e irrepreensíveis. E nessa palavra irrepreensíveis no inglês é blameless, que é inculpável. Então, Paulo está falando exatamente disso. De que antes mesmo da criação, Deus já tinha um plano em mente. Só Jesus, e somente Jesus, poderia, através do sangue dele, nos tornar santos e irrepreensíveis na presença de Deus. E aí vem aquela pergunta que eu preciso responder. Mas se eu sou santo e irrepreensível, como que eu ainda erro? Você entende que quando Paulo estava falando ali de sermos santos e irrepreensíveis, ele estava falando da nossa identidade, de quem Deus nos tornou. Não é sobre o que a gente faz, é sobre quem a gente é. É sobre a nossa nova natureza em Cristo. Quando cremos nele, ele nos limpa de todo pecado e nos torna santos, justos e irrepreensíveis diante dele. É sobre a nossa natureza. Então agora o que eu tenho que fazer com essa informação? Eu preciso ir mais profundo na palavra e entender quem agora eu sou em Cristo, para que então eu possa pensar, agir e falar como Ele. E aí eu acabo agindo como Jesus. Então a nossa santidade, gente, é um fruto de quem nós somos. Não é o contrário. Eu vou me esforçar para ser santo, para que então eu seja aceito por Deus. Não. É sobre quem Ele te tornou, quem Ele te fez. Você tem consciência disso e a partir daí, naturalmente, você começa a agir como um. É um fruto. Então, a nossa santidade, ela vem a partir da nossa identidade. Tanto que Ele falou, antes mesmo da criação do mundo, Ele já tinha esse plano para nós.
Você entende que não tem como Deus planejar algo sem Ele ter certeza do que ia acontecer? Se Ele dependesse de mim, de você, Ele nunca poderia ter certeza que isso iria acontecer. Mas Ele tinha, porque Ele sabia que não dependeria de nós, mas de Jesus. Por isso Ele fala que eu escolhi vocês antes da criação do mundo para que vocês fossem santos e irrepreensíveis na minha presença. E é através dessa identidade que Paulo continua, olha isso, em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, em Jesus, temos a redenção, libertação mediante pagamento de um preço. Por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas do seu esforço. De acordo com a riqueza do quê? Da sua graça, da graça dele. A qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade. Era mistério até que Jesus veio. Quando Jesus veio, isso foi revelado. Ele revelou o mistério da sua vontade. De acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, ele fala aqui, o que é o mistério revelado? Qual que é o mistério da vontade de Deus? De fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, eternamente. Nele, em Jesus, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, determinação antecipada, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os primeiros que esperamos, ou seja, cremos em Cristo, existamos para o louvor da sua glória. Nele, em Jesus, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Eu peguei esses 14 versículos e resumi em 5 pontos para a gente entender bem. Primeiro, Deus, através de Jesus, te tornou santo e inculpável para a glória dele. Segundo, Deus, através de Jesus, te adotou como filho para o louvor da sua gloriosa graça. Terceiro, Deus, através de Jesus, revelou a você o mistério, o propósito da sua vontade, de que tudo se faça convergir em Cristo. Quarto, Deus, através de Jesus, te escolheu e te predestinou para que você viva para a glória dele. E quinto, Deus, através de Jesus, selou você com o Espírito Santo para o louvor da sua glória. Uau! Eu espero que ninguém aqui tenha absolutamente nenhuma dúvida de qual é o seu propósito de vida. Porque foi para isso que Deus nos criou, nos escolheu, nos chamou, nos predestinou para viver para a sua glória. E a gente precisa nos lembrar disso. De que é por isso e para isso que a gente está aqui, vivendo essa vida tão curta. Posso ouvir um amém? Para o louvor e para a glória de Deus. Então receba esse amor, receba essa redenção, esse perdão dos pecados, receba o Espírito Santo que te capacita a viver para a glória de Deus. Tantas pessoas se perguntam, como que eu sei que estou fazendo a vontade de Deus? A gente respondeu aqui.
Quando a gente vive para a glória dele. Eu tenho a certeza que eu estou no centro da vontade de Deus quando eu estou vivendo para a glória dele. Seja vivo, seja morto, seja onde for, seja fazendo o que for, morando na cidade que for, usando o carro que for, vivendo na casa que for. Não importa. Quando você está vivendo para a glória dele, você está no centro da vontade dele. É simples e profundo assim. Hoje é um dia que o Espírito Santo te convida a você talvez fazer esse ajuste de foco e te ajudar a entender que ele te criou para um propósito muito maior do que apenas viver essa vida. Do que apenas trabalhar, do que apenas comprar algo, do que apenas realizar um sonho profissional ou um sonho de conquistar alguma coisa. Não importa. De novo, tudo isso é bênção, amém? Mas Deus tem algo a mais para você, maior. Ele quer tentar. Ele não quer tentar. Ele quer te convidar a você ajustar o seu foco para coisas eternas. Porque aí sim a gente vai ter paz no nosso coração. Porque caso contrário, você nunca se sentirá verdadeiramente completo. Escuta isso, church. Escuta isso. Se a gente não viver com consciência na eternidade, a gente nunca vai se sentir verdadeiramente completo. A gente sempre vai sentir que tem algo faltando. Caso contrário, a sua alegria sempre estará condicionado a algo desse mundo. Sua alegria vai sempre estar dependendo se algo deu certo, se algo não deu. Se aquilo que você almejava, você conseguiu ou não conseguiu. Você entende isso? Quanto mais a nossa atenção estiver voltada para questões aqui da terra, mais teremos medo de falhar aos olhos das pessoas. Mais arrasados ficaremos com as más notícias. Mais tristes e frustrados estaremos quando não tivermos o que gostaríamos de conseguir ou algo que desejamos. Essa é a grande diferença de quem vive em paz e de quem vive atribulado. É claro que nós somos humanos e todos nós podemos por um momento ficarmos atribulados, mas a diferença é, quando a gente tem os olhos na eternidade, a gente não permanece atribulado. Porque não são essas coisas que me dão a alegria verdadeira. Minha alegria verdadeira não estão nas coisas aqui do mundo. Gente, é algo que é simples o que eu estou falando aqui, mas você entende que, infelizmente, muitos de nós ainda não temos conseguido viver isso na plenitude. E vocês entendem que no momento que a gente verdadeiramente entender isso e viver essa vida com foco no eterno, cada vez mais a gente vai experienciar o que é ter essa paz que excede todo o entendimento. Quando Paulo falou ali em Filipenses, eu descobri o segredo de viver feliz em toda e qualquer situação. Era por quê? Porque o que ele falou em Filipenses 1. Ele vivia com foco na eternidade. Paulo não vivia com foco no temporário. Por isso que para ele descobriu esse segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Quanto mais consciente a gente estiver de eternidade, do espiritual, de vivermos com os nossos sonhos, nossos propósitos completamente embasados nisso, no que realmente importa, mais em paz a gente vai viver, mais completo a gente vai se sentir, mais senso de propósito a gente terá. Vocês estão entendendo isso, church? Olha o que diz 1 João 2, do 15 ao 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos
E a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E olha essa outra passagem de Isaías. Ó Yahweh, que a gente sabe que é no hebraico, Deus, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti. Porquanto deposita em ti toda a confiança. Confia para sempre no Senhor, pois o Eterno, somente Yahweh, é a rocha que vive eternamente. Uau! Ele nos promete que Deus te guardará em perfeita paz, quando o propósito da sua vida está nele. Quando você verdadeiramente confia nele. E a sua vida não tem como desconectar a sua vida de Deus. Não tem como desconectar os seus planos dos planos dele. Não tem como desconectar o seu objetivo dos objetivos de Deus. Quando você vive essa vida para ele, ele te promete guardar em perfeita paz. Que coisa mais linda, Senhor. O Senhor e somente o Senhor é a sua rocha eterna. Quando a nossa atenção estiver nas coisas espirituais, não no que eu vejo, mas no que a palavra diz, no meu propósito eterno, no que eu posso fazer para glorificar Ele, quanto mais você estiver consciente do que realmente importa, mais completo você irá se sentir, mais você começará a experimentar aqui na terra a realidade do céu. Eu espero que esteja alguém me ouvindo aqui hoje. Tão poucos améns. Mas eu creio pela fé. Eu acredito que o Espírito Santo está falando no seu coração, como falou no meu. Então, por isso, se envolva com algo que tem repercussão eterna, gente. Vou falar de novo. Se envolva com algo que tem repercussão eterna. Eu vou falar mais uma vez. Se envolva com algo que tenha repercussão eterna. Sirva. Fale de Jesus. Fale mais de Jesus. Não tem nada que você possa oferecer para alguém que seja mais valioso que a salvação, que a vida eterna. Faça mais isso, porque é isso que realmente importa. Nós temos os nossos queridos, os nossos amigos, familiares junto com a gente no céu, vivendo a eternidade. É isso que realmente importa. Então, sabe, esse é um chamado do Espírito Santo para mim e para você hoje. Fala mais de Jesus. Não tenha medo. Obrigada, Tatá. Eu já virei piada para vocês, né? Faça como Paulo. Em Filipenses 1:25, ele falou assim: estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. Seja essa pessoa, seja esse Paulo na vida de alguém. Pode ser de mais alguém, pode ser de alguém. Quanto mais, melhor. Quando para nós o valor das questões espirituais se torna maior do que qualquer outra coisa no mundo, você verá como a sua alegria não poderá ser roubada, porque a eternidade não pode ser roubada de ninguém. Podem roubar tudo da gente, mas não podem roubar a nossa alegria que está em algo eterno.
Olha o que diz Mateus 6, do 19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aquilo que tem mais valor para você, é nisso que você vai investir o seu tempo, a sua energia, os seus pensamentos, a sua vida. E o convite que o Espírito Santo faz para a gente hoje é: coloca o seu coração em mim. Deixa eu cuidar de você. Vive para mim. E Ele nos promete, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então isso quer dizer, Nanda, que talvez eu possa largar meu emprego e passar a viver para Deus? Né? Porque você está ali falando para a gente viver para Deus e colocar o nosso coração e a nossa mente. Talvez melhor seja eu desistir do meu trabalho mesmo e viver para Deus. Olha, Deus faz esse chamado para muitos de nós. Isso é verdade. Muitas pessoas vivem para Ele, para fazer a obra. Mas isso é um chamado de Deus. Não é uma decisão que a gente toma. Amém? Então, não desista dos seus compromissos, do seu trabalho. Não faça nada disso. Mas faça isso para a glória de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não abandone o seu trabalho, mas trabalhe para a glória de Deus. Não deixe de fazer planos, mas faça planos para a glória de Deus. Ganhe dinheiro. Muito dinheiro? Muito dinheiro. Não tem problema nisso. Nossa, eu queria tanto que nesse momento de amém, se fosse na hora que eu falei, viva para Deus. Se Espírito Santo, vamos sondar os corações e fazer os seus filhos dizerem mais amém para coisas eternas. Eu creio nisso. Posso ouvir um amém? Amém. Mas sabe, quando a gente ganha dinheiro, que a gente possa pedir, Espírito Santo, sonda o meu coração. Que o meu dinheiro seja para motivo da tua glória. Tenha vida de lazer com seus amigos e família. Porque não é viver uma vida miserável, gente, amém? Deus tem vida abundante, Deus tem lazer para nós, Deus tem viagens para nós, Deus tem momentos com a família, com amigos para a gente. Mas de novo, o Espírito Santo sonda o meu coração para que nesses momentos você também seja glorificado. Seja o que for que você fizer, cuidando do seu filho, estudando, honrando sua esposa, honrando seu marido, faça isso para a glória de Deus. Olha o que diz Colossenses 3, 1 ao 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Escuta isso daqui. Eu posso te garantir. Depois você pode vir falar comigo, beleza? De boa mesmo. Eu posso te garantir que quanto mais consciência você tem de eternidade,
Quanto mais a sua vida estiver alicerçada em Deus, nas coisas espirituais, naquilo que de alguma forma terá repercussão eterna, mais senso de propósito você terá e mais em paz você viverá. Gente, eu não sei se é o caso aqui, porque na hora que eu estava fazendo essa palavra, eu pensei assim, nossa, eu não quero que ninguém no final da minha palavra ele pense assim, nossa, então na verdade, quer saber? Melhor morrer mesmo. Entendeu? Ir para Cristo, pensando bem o que Paulo falou ali, é verdade. Sabe, a minha vida está tão ruim, que o negócio é ir para o céu mesmo, vivendo com meu papai. Gente, não é isso que eu vim fazer aqui, nem foi isso que o Espírito Santo quis falar com você. Se você está aqui hoje escutando essa palavra, porque Deus tem um propósito para a sua vida. E Ele não terminou a obra dele na sua vida. Não importa quantos anos você tenha, Ele não terminou a obra dele na sua vida. Se você é jovem, está tudo começando a partir de agora. Vai chegar o momento que você vai poder falar como Paulo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Vai chegar esse momento. Mas enquanto não chega, viva com vontade, viva com alegria. Com quem tem a consciência que tem um propósito eterno, que sabe que todas as coisas estão no controle dele, de que isso tudo é passageiro. E eu estou aqui para glorificar a Deus. Viva com alegria verdadeira. Que vem dele, das coisas dele e do senso de propósito que a gente tem nele. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Se você quiser colocar a mão no seu coração, que você tivesse esse momentinho de se conectar mesmo com o Espírito Santo, sabe? Eu quero orar por você. Pai, eu sei que só você, Espírito Santo, pode ir aonde eu não consigo ir. Onde uma palavra bem feita pode ir. Tu conheces cada filho, cada filha sua aqui. E eu oro, Pai, para que você se revele a eles. Revele como é maravilhosa essa vida contigo. De que não existe uma vida melhor para ser vivida. De que não existe nada melhor do que viver para você. Que é em você que a gente tem a verdadeira alegria, Pai. Que é em você que a gente encontra a verdadeira paz. Pai, eu te peço por cada filho, cada filha sua aqui presente, Pai. Ou que vai assistir a gente online, ou que está assistindo agora. Eu te peço, alinha o olhar deles ao seu. Alinha a vida deles com a sua, os planos deles com os seus, Pai. Se você tem vivido ansioso, focado apenas no que é passageiro, o Senhor te convida hoje a entregar esse peso a Ele e confiar que Ele, somente Ele, é a sua rocha eterna. A sua vida está guardada com Cristo. Isso tudo aqui é tão passageiro. Uma eternidade te aguarda. A palavra diz que Ele preparou uma morada para nós. Uma morada linda. E é a partir daí que a gente vai viver o melhor da nossa vida. Então, não se deixe ficar ansioso e preocupado com as coisas terrenas que passarão. Sabe, se você quiser orar, falando, Pai, me ajuda a viver com consciência de eternidade. Me ensina a colocar meu coração mais naquilo que tem valor eterno. Eu quero que a minha vida seja para louvor da Tua glória. Me ajuda, Espírito Santo, a perder o gosto pelas coisas aqui da terra e
e ter mais vontade de viver as coisas do céu. Eu quero, Pai, experimentar essa paz que excede todo entendimento. Eu quero que a minha vida seja para glorificar a Ti, Pai. E agora eu queria deixar um momento de você falar com o Senhor. O que você tem vontade? Abre o seu coração para Ele agora. Fala com Ele. Ouve Ele. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa paz. Só da gente pensar nas coisas eternas, focar em você, Jesus. Como isso nos traz paz, alívio. Saber que nós não estamos sozinhos aqui. Você deixou o Teu Espírito, Pai, para nos ajudar, para nos capacitar a vivermos uma vida maravilhosa aqui, enquanto a gente aguarda pela Sua segunda vinda, Jesus. Nós voltamos os nossos olhos para Ti, Jesus. Nós voltamos os nossos olhos hoje para Ti, para o que realmente importa. E nós queremos Te louvar, Te bendizer, Pai, e dizer que a nossa vida pertence a Você. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada, porque nós temos a Você, e Você é tudo que a gente precisa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.